Olá pessoal, tudo bem? Salve, salve! Mais um vídeo aqui do canal, falando sério. Pessoal, hoje eu tô com uma puta dor de cabeça, onde estava muito mal, tava fudido com dor de cabeça, coriza, tava uma dor na garganta, tava muito mal. E hoje acho que melhorou um pouquinho, então hoje está dando para fazer o vídeo. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre por que eles não querem mais casar. Porque os homens eles estão fugindo e desistindo do casamento. É o tema de hoje do vídeo. E se você quiser, já pode colocar aí nos comentários a sua opinião, tá ok? Aqui o canal é democrático e está aberto para sua opinião. Então pode colocar aí nos comentários o que você acha sobre esse tema. Pessoal, a sociedade vem passando por muitas transformações relacionadas ao comportamento humano. Antigamente existiam rituais, existiam várias etapas do namoro até a oficialização do casamento, né? Hoje, tudo está muito assim mais rápido, as etapas foram puladas, e foram quebradas também várias barreiras. A virgindade antigamente era vamos dizer assim, era uma etiqueta que a maioria das moças tinham que ter antes de se casar, a virgindade. Hoje, a virgindade ela já não é tão importante, principalmente nos grandes centros. No interior, isso ainda é é, um grande tabu, ainda é uma grande necessidade que os pais precisam mostrar que a filha ela tem um bom comportamento, uma boa criação. Então existe ainda esse tipo de conceito, que também é a própria valorização da educação dessa moça, né? Então, é mais ou menos assim. Então, no interior ainda tem esses conceitos, porém, antigamente era muito maior, né, em relação à virgindade. Hoje isso aí já está ficando em segundo plano. Porém, antigamente, se uma moça ela perdia a virgindade, logo, logo os dedinhos começavam assim a aparecer, a apontar e dizer assim, ó, aquela ali deu e ninguém sabe para quem, né? Então, essa mocinha logo caía na boca do povo, todo mundo ia saber, o bairro todo sabia, os pais ficavam envergonhados, enfim, tinha esse tipo de conceito. Hoje, existem outros padrões de comportamento se comparado com 30, 40 anos atrás. Então, muita coisa mudou e a gente tem que ficar atualizado em relação a esses comportamentos, né? No entanto, a liberdade, ter liberdade, fazer o que tem vontade, é uma autonomia ou direito que o ser humano não quer abrir mão ou abdicar, principalmente o homem. O homem sempre teve essa postura, esse comportamento de ter liberdade para fazer o que quer. Porém, também tem um detalhe: quando começa aquele namoro, começa o namoro aos 17 anos, tanto o homem como a mulher, né? 16, 17 anos, começa a encontrar aquela pessoa que ele julga ideal para iniciar, né? Até mesmo a vida sexual dele, se bem que pode começar bem mais cedo, né? Existem pesquisas que dizem isso, né? Mas com 17 anos ele começa a ter aquele namorinho mais sério, certo? Então, a partir dali já começa a haver essa perda de liberdade. Por quê? Antes ele tinha vontade de fazer tudo, ele fazia, tinha liberdade, e não tinha ninguém para atrapalhar, não tinha ninguém para encher o saco com algum tipo de necessidade ou cobrança, né?
E isso quando jovem, e pior ainda quando começa a envelhecer, começa a chegar aí aos 30 anos e daí para frente. Então, o homem nunca gostou de perder a sua liberdade. Então, eu fiz o seguinte, eu sempre gosto de ver definições, ler sobre definições. E eu encontrei uma que eu quero compartilhar com vocês, em relação à definição de liberdade. Então, eu encontrei o seguinte: a liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Então, essa é uma das definições em relação à liberdade. E essa tal liberdade começa a ser ameaçada quando se inicia esse namoro, como eu falei. Se as cobranças aparecem, são as imposições e também as obrigações. Então, cobranças, as imposições e também as obrigações começam a aparecer. Também a maneira de se vestir, de se comportar, e há de ser obrigada a frequentar mesmo quando não quer. Então, principalmente, esses aspectos e outros começam a fazer parte da vida do casal e principalmente do homem que começa a ser cobrado pela mocinha, pela namorada e também pela, vamos dizer assim, noiva e também até mesmo quando se casa, né? Principalmente depois que se casa. Enquanto ainda está nesse pré-casamento, antes do casamento, tudo pode ser desfeito, o cara fica de saco cheio, ele diz assim, não quero mais, e vai embora e acabou. E isso está acontecendo muito. Muitos estão fazendo essa avaliação, percebendo que aquela pessoa que ele está ficando começa a demonstrar algum tipo de comportamento que ele percebe que vai tirar a liberdade dele. O homem, ele não gosta de ser controlado, ele não gosta que alguém determine o que ele deve ou não fazer, principalmente quando ele ainda está solteiro. Pior ainda, depois que ele casa, que ele vê que aquilo ali vai começar a fazer parte da rotina e do dia a dia dele. Essas cobranças, esses tipos de imposições, obrigações do casamento. Então, ele começa a perceber e ficar de saco cheio desse tipo de situação, né? Torra a cabeça dele, ele começa a ficar puto da vida e ele começa a perceber que aquilo ali não está legal para ele. E hoje esse fator liberdade está pesando na vida e na decisão do homem. O homem, ele quer ser livre, mesmo casado, ele quer ter direito à sua rotina de final de semana, ele quer jogar bola com os amigos no domingo ou no sábado, ele quer o churrasquinho com os amigos, o bate-papo com os amigos, a cervejinha, e depois até mesmo ele quer voltar para casa para assistir na TV uma partida de futebol. Isso aí faz parte do final de semana dele, para ele poder descontrair e enfrentar a batalha da próxima semana. Então ele quer ter esse tempo para ele e às vezes esse tipo de condição não é respeitada pela mulher, né? Que ela cobra, ela só quer cobrar, ela só quer mais e mais e ela quer fazer da decisão dela, né, da vontade dela, que ele respeite e que ele atenda, porque se isso não acontecer, vira uma guerra, principalmente depois de casados. Então, muitos, eles estão preferindo essa liberdade do que viver numa vida a dois, cheia de transtorno, cheia de confusão, delírios, né, e discussões, e o homem não está nada afim disso aí. Só que tem um detalhe, a mulher, ela usa a artimanha
e a sua capacidade de persuadir, né, persuadir o homem, programando, por exemplo, saídas para o aniversário do filho da melhor amiga. Ela quer ir para o shopping para fazer um passeio, né, dar uma voltinha, às vezes um aniversário, uma reunião de amigos, e ela quer que o marido vá também. E o que acontece? Ele não está afim de nenhum tipo desses programas, não está afim de participar, de querer ir nessa programação que ela impõe e que ele tem que participar. E naquele dia ele também não está afim. É como se dissesse assim, o homem está de Chico e ele não está afim de nada, nada, nada. Ele quer ficar em casa, às vezes, sossegado, tranquilo, mas tem essa imposição, essa artimanha, essa malícia, esse jeitinho de impor um final de semana que ele não está afim de cumprir, né? Esse tipo de rotina que ela quer que ele faça também no final de semana. Então, baseado nisso aí, a gente vê o seguinte, que muitos homens, eles estão pensando muito, né, em relação a essa perda de autonomia, essa perda de liberdade. Ele está colocando tudo isso aí numa balança, né, em relação à perda de liberdade também de autonomia. Muitos preferem continuar morando com os pais e terem independência, tranquilidade e zero cobranças, né? Agora, imagina só, imagina a rotina de uma vida de casado, né? As discussões por nada, a falta de respeito pela individualidade e o desejo do outro, a falta de senso em saber respeitar um não, né? Ah, ele não quer e, pô, tudo bem, pô, ele está afim de ficar em casa, ou ele está afim de ir lá jogar a bola com os amigos. É essa questão do respeitar, porque se ele diz isso, com certeza ela vai fazer aquele carão, né, aquela cara feia, e fica zangada porque ele não quer ficar em casa, ele não quer ir para a minha programação e ele prefere ir lá jogar bola com os amigos, a cervejinha, o churrasquinho de final de semana. Então ela fica puta da vida, ela não aceita, ela não concorda, e isso aí é um verdadeiro inferno, né, na vida do homem, que ele percebe que não está fazendo nada, nada bem para ele. Agora também imagina, né? Imagina, é fisiológico, mas imagina uma mulher que ela está de TPM, né? Mal-humorada, nervosa, irritada, querendo discutir por nada. Imagina só essa situação. Ela está naqueles dias que ela está azeda, ela não quer nada, ela está zangada, tudo ela discute, tudo ela se aborrece, e o marido tem que escutar tudo calado, aceitar e, enfim, e ele fica muito puto da vida porque parece que não é essa vida que ele queria, né? Então, nenhum homem ele quer esse tipo de coisa. Por outro lado, gente, as mulheres não abrem mão, né? Se houver negação, é motivo para discussão, né? E então os homens, eles estão analisando as possibilidades e colocando tudo isso numa balança, né? Será que essa vida vale a pena? Será que a vida de casado é mais feliz do que a vida de solteiro, né? Diante do fator insegurança ou indecisão, vale a pena ainda casar, né? Muitos estão se perguntando isso. Diante dessa insegurança, dessa incerteza, do comportamento que aos poucos começam a ser revelados, aos pouquinhos, desde do namoro, né? O casal, eles começam a se descobrir quando eles começam a ter mais intimidade, quando eles começam a viver mais o dia a dia, às vezes um final de semana juntos. Então ali é que começam a aparecer certas revelações, principalmente de comportamento, né? Por exemplo, casar jovem vale a pena? Perder tanta juventude, tanta vida ainda pela frente para aproveitar a vida, passear, ter alegria no dia a dia,
ele decidir o que ele quer fazer, né? Será que vale a pena se casar tão cedo? E existe também, pessoal, um detalhe assim importante. Isso aí é principalmente aquela condição de casamento, depois que casa, né? Existem homens que casam com mulheres pistoleiras, né? Mulheres pistoleiras que elas querem simplesmente dar o golpe, às vezes elas casam para dar aquele golpe da barriga e depois elas fazem o quê? Elas pedem aí a separação, o divórcio e saem, né, com a vida praticamente feita, porque as mulheres hoje têm muitos benefícios, elas têm a justiça, tudo beneficia muito as mulheres, principalmente quando existe esse caso assim de separação, divórcio, enfim. E às vezes aquilo tudo que o homem construiu na vida dele, né, ele perde, porque tem que separar tudo, tem que os bens, principalmente, tem que separar, a mulher tem direito a 50%, a X%, e se tiver filho tem mais direito ainda, e tudo isso aí, no final, aquele homem já mais maduro, né, mas que estava carente, que ele estava querendo ter uma companheira, uma pessoa para viver, e, no final ele se casa e ele expõe todo esse tipo de conquista que ele teve através do trabalho dele, né, e no final aparece uma interesseira e ela simplesmente tem esse tipo de ato bem planejado por ela e no final separa tudo, divide tudo e tudo aquilo que ele conseguiu, ele praticamente vê aquilo sair assim pelas mãos, voa, né, pelas mãos, porque simplesmente a carência ela deu mais espaço e apesar dele perder a liberdade. Então também tem essa condição do sujeito casado, que no final ele pergunta, valeu a pena? Né? Então, essa condição, pessoal, do casamento, do homem ele se casar, a mulher basicamente ela prefere, ela quer se casar, né? Porque senão, como num vídeo aí passado, a mulher começa depois dos 30, 35 anos, começa a ser observada, olhada como uma mulher passada, uma mulher encalhada, uma mulher que já passou da idade e também daqui a pouco ela chega a uma fase que não consegue engravidar ou chega naquele limite da capacidade de engravidar, né? Porque tem também esses cuidados também. E, enfim, elas preferem, elas querem, elas estão correndo atrás de um casamento. Mas o homem, por causa da liberdade, da vantagem de ter uma vida mais livre, eles estão pensando duas vezes antes de tomar uma decisão. Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente é sobre isso, sobre a questão por que os homens não estão querendo mais se casar, né? E também tem um detalhe, será que a vida de casado é boa? Né? A vida de casado é boa? Vale a pena ficar solteiro e ter liberdade para fazer o que quer? Comente aí, dê a sua opinião. Valeu, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui do canal Falando Sério. Tá ok? Um grande abraço, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Obrigado, tchau, tchau.